Ô Vasco, me ajuda a passar por esse problema. Como assim, Thiagão? Como o Vascão pode te ajudar, irmão? Ganhando jogos. Só isso. Posso desabafar aqui rapidamente, família? Casos de família. Eu gravo vídeo aqui no meu quarto e minha casa fica ao lado de um cruzamento. Então é carro pra lá, é carro assim, é carro que vai pra lá, é carro feio, é carro assim. Tem dias que é daquele jeito, e vai te irritando que tu não consegue pensar pra falar aqui. Mas se o Vasco estivesse numa fase mais tranquila, né, assim como foi ali na semana do jogo contra o São Paulo, né, depois do baile, o Thiagão tava aqui, ó. Agora, 3 partidas sem ganhar, eliminado da Sul-Americana, próximo ali do Z4, fica difícil de aguentar. Eu não consigo nem pensar direito, família. Desabafei, perdão. Depois de 2 horas e 15 minutos, Thiagão tá aqui para trocar uma ideia, né, sobre a coletiva, vale muito a pena. Claro que você vai ter que estar com o tempo, né, família? O Pedrinho falou muita coisa, falou sobre o João Vitor, né, o torcedor que foi agredido, Edmundo, reforços, tudo. Falou sobre muita coisa, tanto que quando eu estava aqui assistindo e preparando, né, alguns cortes para reagir aqui com vocês, tinha corte de 22 minutos, uma resposta, 19 minutos, 15 minutos, não dá, né? Então, assim, vale a pena você acompanhar lá na Vasco TV. E aí eu separei aqui o corte, né, na verdade, de 2 respostas, ele falando sobre contratações, reforços. E aí ele acaba, né, explicando algumas situações que a gente está pontuando aqui sempre em relação às contratações que a 777 fez, que não pagou muitas delas. Ele cita a renovação do Léo Jardim, do Coutinho, entre outras coisas que a gente vai citando aqui no decorrer do nosso vídeo. Além disso, família, destacar uma informação de agora há pouco, do jornalista Vene Casagrande, que o Vasco voltou a negociar com um atacante que tentou, né, podemos dizer, um mês atrás, né, o Vasco está tentando essa contratação porque mudou o perfil. Na ocasião tentou contratar o jogador por empréstimo, agora está tentando comprar esse atleta. Quem é, Thiagão? Chega aí que eu te conto, além de falar um pouco mais também sobre o Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo, né, Juventude contra São Paulo. A gente vai pontuar algumas coisas aqui sobre os nossos adversários que estão se reforçando. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, rapidamente, eu queria repercutir aqui com vocês, né, que eu estava vendo essa postagem aqui do GE, me parece que um membro da diretoria do CSA falando que tem a possibilidade de poupar, né, contra o time do Vasco no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, porque perdeu a gordura ali na Série C e é o principal objetivo do CSA subir, né? Mas assim, família, a gente viu na coletiva, eu falei que ia, né, pontuar algumas coisas, e o Pedrinho e o CEO também da SAF do Vasco, ele falou, né, que é muito importante o Vasco passar, chegar longe na Copa do Brasil, porque entra mais recurso, também, né, ficar numa colocação legal no Campeonato Brasileiro. Então, passar do CSA, claro que é muito importante. E assim, família, mesmo não poupando, claro que o Vasco tem que entrar ligado pelo momento, o momento não tá legal. Eu acho que o Vasco tá até performando melhor, por exemplo, do que jogava com Carille, ou até mesmo com Felipe. O Vasco do ano passado cria oportunidades, tem movimentações, tem ali intensidade dentro do possível, pela característica dos seus jogadores, mas a bola não está entrando, né? E o Vasco vem tomando os gols. E aí, né, é um time que eliminou o Grêmio. Então, né, mas não muda muito, né, família? Vai poupar, misto, time titular. Eu sei que eles têm um jogador lá que é o meu xará, né, que é o Thiago Marques, que está vivendo um bom momento. Ele está entre os artilheiros do Brasil nesse momento, né? Tem que passar do CSA, pelo amor de Deus, né? Falando aqui, família, do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco, na verdade, eu acho que já começou esse jogo, né? Eu acho que é às 7. Nesse momento é 7h38. Juventude contra São Paulo, né? O São Paulo tem 16 pontos, 2 a mais que o Vasco, mas já tem um jogo a mais, né? Eu acho que o São Paulo jogando hoje é 16 partidas. Vai ficar 2 jogos do Vasco. E o Juventude, que tem 13, né, jogando agora 14, tem 11 pontos, pode empatar ali com o Vasco. Família, tô falando aqui dessa situação porque eu tava vendo agora, né, alguns times confirmando reforços e também tendo a possibilidade de contratar um grande jogador, que eu acho assim, se chegar, muda o nível de um time que eu acho que é um forte candidato
a cair, que é o Grêmio. Mas falando aqui rapidamente do Santos, né, que perdeu para o Inter ontem, contratou aqui o Gustavo Caballero, né, o Caballero, jogador que foi cogitado aqui no nosso Vascão, né? Ponta, atacante, joga do lado de campo, tá chegando lá no Santos. E aí a gente vai ver, né? Eu não sei se é uma verdade, se é realidade, né? Que o Vasco, informação do Flávio Dias, tá? Do Chiliquento Dias. Falou que esse nome tava aqui na mesa, mas o Vasco queria um jogador mais pronto, podemos dizer assim. Agora esse cara chega, rende, vira o Verrete do Santos, né? Em 2023, né? Vai ser mais críticas aí à atual gestão. Tá aqui também que o Balbuena é jogador do Grêmio. Muito tempo, né, que eu não acompanho o Balbuena, não sei como é que vai ser essa zaga ali com Kahneman e Balbuena, uma zaga pesada. Mas, família, eu comento aqui com vocês, né, sobre o Santos, Grêmio, porque nesse momento são times que estão brigando com o Vasco ali, né, na parte de baixo. Então eu fico de olho, né, são times que estão tentando aqui se reforçar e a gente está vendo a dificuldade do Vasco nesse sentido, né? Nesse momento só chegou o Thiago Mendes. E esse aqui é um atleta que pode ajudar demais, né? O Grêmio tá aqui, ó. Não sei se é o empresário lá que ajudou na questão da arena, mas estão dizendo aqui que um tal de Marcelo Marques pode ajudar na contratação do Roger Guedes. Aumenta muito o nível do Grêmio. E é o que mais me preocupa, tá? Porque eu acho o Grêmio muito ruim. Muito ruim. Eu acho que o Grêmio é um sério candidato a cair. Então, assim, olhando nesse momento, família, para o Z4, que tem um Sport, dificilmente vai sair. Fortaleza e Juventude. Eu vou te falar que sei não, hein? Fortaleza não tá passando tanta confiança assim, não. Juventude. Então, mas vou deixar em aberto aqui. Sport, Juventude. 2 vagas, né? 2 vagas. Então, eu acho o Grêmio um forte candidato. Agora, reforçando, contratando esse nível aqui de jogador, como o Roger Guedes, dá um salto, família Vasca. Então, ó, dá uma secada aí. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente reagir, né, essa resposta do Pedrinho em relação à contratações, reforços, e aí ele cita aqui alguns pontos que a gente vai debatendo e depois eu venho com essa informação do Vene Casagrande sobre o atacante que o Vasco está tentando, família. Na verdade, já tentou e voltou agora, né, a negociar com esse atleta. Se liga só. Gostaria de retomar o tema de possibilidades e tentativas de contratações, de reforços, porque diante desse cenário financeiro que você repetidamente ratifica que é difícil, queria tentar entender um pouco melhor de qual é a estratégia, o que é viável, por exemplo, pensar em se concentrar em um reforço ali que tenha mais qualidade ou partir para a quantidade. Como é que vocês têm tentado fazer essa engenharia para fechar e apresentar reforços para o Diniz? Obrigado. Eu vou passar até para o Amodeu a questão financeira, que ele é o CEO da SAF, para ele, mas só para fazer alguns ajustes na resposta. Se desvaloriza muito o que é feito, né? As pessoas falam do scout, não sei, parece que a gente se reúne ali no barzinho, tomando cerveja e começa a falar de futebol e acha que um jogador X, porque ele não deu certo, que a gente olhou assim e traz esse jogador X. Não é assim, gente. E pode ter certeza que muitos outros clubes, eles erram e acertam. Sim, eu concordo com isso aqui. Inclusive, né, falo em alguns momentos, né, da dificuldade que o Vasco tem na questão financeira para contratar bons nomes, né? Mas assim, e eu fico muito à vontade, né? Porque eu tento aqui entender o processo, as coisas que o Vasco está passando com a atual gestão. Mas é difícil quando você vê jogadores que realmente, cara, não mostram nada. A gente fica até com uma certa dificuldade de entender exatamente isso, o motivo. Aí por isso que ele fala ali, tá num bar tomando um gelo. A contratação do Jean Davi, infelizmente, ela passa essa mensagem, sabe? Que é muito fraco, cara, é muito fraco. E além de ser um cara que não consegue agregar no que faz falta ao Vasco hoje, que é intensidade, velocidade, assim como o Maxime Domingues, sabe? Mas ele isso, não, fraquíssimo de bola. Então, isso que pega um pouco, Pedrinho. Eu sei que é complicado, não é fácil acertar, mas são contratações assim que dói um pouco. De repente passa de uma forma sutil os erros, porque eles contratam num volume maior, e aí tem muitos acertos, então os erros passam batido pela questão financeira. Mas, quando a gente fala da dificuldade de contratação, para a gente, a renovação do Léo Jardim tem um custo de uma contratação. A renovação do Ryan tem um custo de contratação. A renovação do Coutinho tem um custo de contratação. Antes da gente entrar para a questão da RJ, as transferências que não foram pagas pela 777 têm custo de contratação. Para você ter ideia, a 777 gastou 300 milhões em contratações e não pagou 200. E essa conta é nossa. Mas ninguém botou uma arma na tua cabeça para você estar aí. Não. Ninguém botou.
Eu fui eleito para ser presidente da associação, certo? O Carregal pode me corrigir, mas na cláusula do contrato feito com a 777, num dos aportes que não foi feito, o ex-presidente poderia, com R$1.000, depositar e ter as ações que não foram integralizadas de volta. Com isso, ele voltaria a ser majoritário. Isso aqui é um ponto. A galera que gosta, né, do Chiliquento Dias, do Chiliquento Rocha, pega esse trecho aqui, manda pra lá, né? Principalmente o Chiliquento Rocha, que fica aí, vai vender, não sei o quê. Aí, se o Salgado não assumir o controle, não seria um cenário melhor para uma revenda? Né? Você assumiu o controle, você não tem mais essas questões aí jurídicas, né? Sei lá, né? Ele não exerceu isso e tinha uma outra cláusula que ele poderia esperar os 30 dias para a execução do pagamento. E isso foi feito. Por que ele não executou os R$1.000 e teve as ações de volta? Porque ele vende o clube numa situação financeira difícil e já tinha um investimento feito de contratações da 777, no qual, se ele pega o clube de volta, ele teria mais dívida ainda. A gente teve que fazer um movimento contrário a esse. A gente teve que entrar com a ação, sabendo que essa dificuldade financeira cairia no meu colo. Tá? E eu não pensei em nenhum momento, senti muito medo, porque juridicamente eu não entendo, né? Era uma briga grande, dura. Confiando no meu jurídico, a gente entrou com a ação para justamente proteger o Vasco de cair numa massa falida, como vocês viram aí. E aí a gente entra para cá e entra nesse cenário. E quando a gente fala desse cenário, as pessoas ficam falando que é bengala, isso é que me chateia. Que não tem a viés política e tem entendimento do que é a realidade. A realidade é que muitas coisas que a gente paga poderiam ser utilizadas para as contratações. Não tem tido muitas oportunidades, não tem sido bem relacionado. O Lloyd, pouca minutagem, assim como o Garré. Como é que você avalia essas janelas feitas pela sua gestão à frente do futebol? Eu vejo com erros e com acertos. Quando você pega um número frio desse jeito, 60 milhões, parece que eu peguei 60 milhões e investi, assim, no talo. E eu já falei 60 isso milhões no talo, você vai falar, você poderia contratar um jogador X do nível da primeira prateleira. As contratações não são feitas dessa forma, elas têm que caber dentro de um fluxo de caixa que eu consiga pagar. Nos momentos ruins, obviamente, os exemplos das contratações, eles vão ser dos atletas que, por algum motivo, a luz está atrapalhando vocês, não? Por algum motivo ainda não performaram, mas tem contratações que elas performaram, né? Então, assim, Felipe Coutinho é uma contratação que pra gente nos dá muito orgulho por tudo, o Nuno performou bem. O Lucas Freitas, que chegou muito bem, depois teve um pouquinho de dificuldade e retoma, o futebol ainda se valorizou por isso. O Tietchan, que é um jogador que veio de graça e está desempenhando muito bem. Então, assim, a gente vai acertar e vai errar. E os jogadores que por acaso ainda não performaram, eles não quer dizer que eles não tenham capacidade para performar. Tudo que você falou, Fábio, a gente identifica, tenta melhorar, né? Cada vez mais nas janelas a gente tenta ser mais assertivo. É difícil você sem investimento e ver os rivais com muito investimento, então uma cobrança, obviamente, ela aumenta por isso. Mas a construção desse raciocínio, ela não tem que ser no valor fechado total de 60 milhões, porque fica uma construção difícil até para a gente explicar. A construção ela é dentro de um fluxo de caixa que nos cabe um parcelamento grande, uma aquisição de transfer pequena, e com isso a gente consegue trazer os jogadores que a gente precisa. Deixando claro também que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade é dura. Ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem, em algum momento, se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida. E muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. Eu só peço que vocês estejam dispostos a realmente refletir e debater com críticas o conteúdo que eu estou passando. E não encarem como desculpa, encarem como realidade. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível. Entrando aqui, vendo o cenário que a gente vai diluir durante essa coletiva, a minha promessa sempre foi de honrar os compromissos. E dentro disso eu trago jogadores que cabem dentro do orçamento, devido à facilidade do pagamento parcelado e num fluxo que a gente tem oxigênio para honrar.
Show de bola, família. Eu tava, né, essa coletiva gera um bom debate, são vários assuntos, né? Então a gente estava trocando uma ideia lá no grupo de membros, então estava até falando com um amigo agora, que não é porque eu tenho esse entendimento que eu vou concordar com tudo, né? Eu não concordo com muita coisa, inclusive a situação do Felipe, né, que ele comenta, que ele é capacitado, é isso, não acho. Acho que, claro que eu não tenho a condição de avaliar isso, mas pela pressão, tá? Pelo externo. Ah, mas você vai tomar as decisões pela pressão da torcida? Não, claro que não, isso não é o ideal e não deve acontecer, né, com frequência. Mas em relação ao Felipe, você tem motivos, né? Ele fala lá na coletiva sobre o Capasso, até fica um clima hostil ali, ele e o Lineker, né? E os resultados, as contratações, tudo mais. Ele cita lá, né, alguns nomes que foi o Felipe que indicou, que eu sei lá, eu falei até com o grupo aqui agora, né, que o Nuno não foi o Braga, não, que fez esse scout aí, porque o Nuno era o jogador que o Braga estava olhando para repor a saída do Bruma. Aí o Vasco não aproveitou essa deixa aí, não. Não sei. Então, assim, família, em relação aqui a contratações, é difícil, né, cara? Porque eu sempre falo isso aqui, esse é meu entendimento também. Só nesse gancho, família, porque eu tô aqui, né, reagindo com vocês e olhando também se aparece alguma notícia no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? E eu tava vendo aqui que o Vascaíno do Cerrado postou uma foto do Paulinho, né, o Paulo Ricardo, já com a roupa de treino do Volta Redonda. E o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, né, falou que isso não aconteceu em nenhum momento, que ele nunca esteve próximo de acertar, que era só um rumor, né? Pelo jeito, não é verdade. Né, vou até mostrar aí a postagem para vocês. Eu estou vendo aqui também, né, que o Vitor Sá é um jogador que está próximo aí de acertar com o Corinthians e é um jogador que eu entendo que, cara, tem muita condição de ajudar o Vasco, né? Até de brigar por posição, porque ele traz uma dinâmica diferente, ele é esse jogador que tem essa característica e, de repente, assim, é uma outra coisa que não sei se o Vasco poderia encaixar. Não vai ter retorno financeiro, mas, né, pode agregar no retorno técnico e aí ajudar o Vasco a passar de fase, né, contra o CSA ou seguir na Copa do Brasil, ficar melhor colocado, né, no Campeonato Brasileiro e isso, né, gerando mais recurso, mais papel colorido. Mas, família, não dá para negar, né? Não dá para negar que tudo isso atrapalha o Vasco. Ele citou lá várias outras situações que o Vasco está pagando, está tendo que honrar, toda a dificuldade que a gestão passou em 2024, explicou, né, a venda dos mandos, né, contra Palmeiras e Botafogo. Ele fala que teve uma proposta agora para vender no segundo turno, né, contra o Corinthians, 4 milhões limpo. Ele não vendeu pela situação do time, claro, né? Ele até vira assim para o Amodeu e fala, ele recusou porque tem condição para isso nesse momento, mas não dá para negar, família. Não dá para negar que o Vasco tem uma dificuldade para contratar por tudo, né, que a 777 deixou e tudo que vem acontecendo no Vasco nos últimos anos. Se a gente não tiver esse entendimento, é complicado. Porque, assim, eu estava até falando isso para um amigo, e eu vou me incluir, porque eu utilizei esse argumento. Ele explica ali, né, a questão dos 60 milhões, e é verdade. Porque fica assim, poxa, não vale a pena. Eu não já falei isso aqui, com certeza você também já pensou isso. Pô, vai contratar Lloyd, Jean Davi, por que não pega 30 e vai no mercado e contrata 2 bons jogadores? Só que não é isso. Não é essa a realidade. Porque, pelo que ele está explicando ali, por exemplo, um jogador de 30 milhões, o clube dele vai exigir, sei lá, eu quero 10, 15, 17 milhões adiantado e a gente pode, né, parcelar aqui o resto. O Vasco não tem esse dinheiro. E o outro, mesma coisa, 10, 15, o Vasco não tem esse dinheiro. De repente também a questão do salário não bate. Então, as contratações que a gestão fez é isso, são jogadores que você tem que apostar e contratações que você paga a perder de vista. E para você achar esse nível de jogador bom, família, é difícil. É difícil. Então, por isso, assim, que a contratação do Nuno é uma grande contratação, uma belíssima contratação, que é um jogador, né, que entrega demais, mas realmente é aquilo. É um debate. E aí? E se o Vasco cair? E se você não conseguir contratar um grande jogador para ajudar, assim como foi em 2023, que o Vasco, né, deu sorte ali nas contratações, todo mundo contribuiu, todo mundo ajudou? Difícil, família vascaína. Mas, como ele disse, né, essa é a maneira dele trabalhar. Ele só vai contratar jogadores que ele vai conseguir pagar, que ele vai honrar todos os compromissos. E aí, família, nesse sentido, surge essa informação aqui do Vene Casagrande, vou mostrar aí para vocês. O Vasco voltou a negociar com o Rennes a contratação do atacante Andrés Gomes. Na primeira tentativa, como noticiamos mês passado, foi por empréstimo, modelo negado pelo time francês. Agora, o Cruz Maltino pensa em adquirir o jogador em definitivo, mas os valores pedidos pelo Rennes ainda estão acima do que o Vasco
quer e pode pagar. As negociações estão em andamento para chegar em um acordo no modelo da transferência. Segundo um dirigente do Rennes, no lado do Vasco, quem está no comando das conversas é o diretor Admar Lopes. O time francês não fará força para manter o atacante. Família, tá aqui, estava vendo essa postagem aqui da página Vasco até a morte, né, o histórico do jogador aqui, números, né, de gols e assistências. Em 2021, pelo Milionários, 8 jogos, nenhum gol. Depois ali, temporada 22, em torno de 51 jogos, podemos colocar assim, 13 gols e 6 assistências. Depois ele foi jogar no Salt Lake City, né, 40 partidas em 2023, 2 gols e 7 assistências. Em 2024, 25 jogos, 13 gols e 8 assistências. Me parece que aqui o melhor momento. Temporada 24-25, né, 19 jogos pelo Rennes da França, 3 gols. Então tá aí, família. A gente já reagiu aqui, né, a alguns lances desse atleta, muito rápido. Tem essa característica que falta ao Vasco hoje e aguardar. É aquilo que o Diniz falou, é o que o Pedrinho falou, são contratações que são apostas, né? O Andrés Gomes é uma aposta. Um cara que, né, passou lá, foi revelado no Milionários, passou pelo futebol dos Estados Unidos, não conseguiu vingar no futebol francês, então a gente não sabe como vai se adaptar, como vai chegar. Será que é um pouquinho melhor que o Emerson Rodrigues? A gente não sabe, família. A gente só espera que a gestão possa acertar nessa contratação. Caso ele acerte com o Vasco, ele possa nos ajudar. A gente está precisando, né?